Olá, gente, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. E no passo a passo de hoje nós vamos aprender a fazer essa mala aqui. A maior peça que eu já fiz aqui no canal é essa mala de viagem Regina, em homenagem à minha amiga querida Regina, que é a minha amigona do peito de longa data, que me pediu para fazer uma bolsa de viagem bem grande, nesse estilo aqui, com abertura total. E eu resolvi, então, homenagear ela e colocar o nome de Regina, então, né, o nome da minha amiga. Essa bolsa, como eu já mostrei aí pra vocês, super espaçosa, bem estruturada, muito linda, com essa abertura total aqui, e facilita bastante na hora de organizar as coisas, né, gente? Essa bolsa é muito grande, eu tô apaixonada também, vou ficar com uma pra mim, tá bom, gente? Eu fiz o molde também dessa peça, então eu vou ter ele disponível por aquele mesmo valor simbólico de R$10, aquele valor, né, que já vem há algum tempo aí, esse valor simbólico, porque o trabalho que dá pra fazer uma peça dessas e o molde, então, foram dias em cima desse trabalho, tá? Então, é só um valor simbólico mesmo, depois no passo a passo eu vou mostrar direitinho o molde, como é que é, tá? Mas ele é completinho, tem todas as partes, da peça tem molde, tá? Mas, como sempre, para quem não pode adquirir ou para quem não tem como imprimir, eu vou ensinar a fazer esse molde. Então fica comigo até o final da aula, e no final eu vou te mostrar como que faz o molde, tá bom? Então vamos lá para o material, para o passo a passo, já vai deixando aquele like. Quem tá chegando agora, caiu de paraquedas, já se inscreve no canal e ativa o sininho de todas as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? Vamos lá então? Bom, gente, para fazer os espelhos, então, eu dividi o molde em duas partes, tá? Parte superior e parte inferior, porque vai ter uma costura aqui no meio. Então, aqui, ó, parte inferior. Nós vamos precisar 2 vezes no tecido de fora e 2 vezes no estruturador. Aqui no tecido de fora eu tô usando tricoline, estampa digital, essa de cachorrinho em 3D, olha que linda, tenho lá no meu site. Estruturador eu tô usando Manta R2 e TNT 150, porque eu quero ela bem firme, tá? Aí pode ver aqui que o TNT, eu cortei ele 1,5 cm menor do que o tecido, para não acumular muita camada na hora da costura, né? Não ficar muito grosso para costurar. A parte de cima, a mesma coisa, 2 vezes no tecido de fora, 2 vezes no estruturador. Aí o forro tu corta inteiro, o forro não precisa ter essa costura no meio, tá? Então, o que tu vai fazer? Tu só vai colocar aqui o molde, ó. Vai encostar um molde com o outro e vai cortar exatamente o tamanho do molde. Depois, lá na hora de montar, é claro que vai sobrar um pouquinho, né? Porque vai ter aqui a margem da costura. Aí a gente refila, o forro não tem problema, aqui fica um pouquinho maior, porque daí a gente refila, né? Aí aqui, ó, aproveitando a parte de baixo do molde, nós vamos cortar os bolsos em tela, ó. Exatamente o tamanho da parte inferior do molde dos espelhos é o que a gente vai cortar, tá? Então, 2 vezes, porque são 2 bolsos em tela, ok? Aí a lapela do bolso da frente, conforme o molde também, nós vamos cortar 1 vez no tecido de fora, 1 vez no estruturador e 1 vez no tecido do forro. Aqui eu tô usando jeans, então eu vou fazer somente os espelhos, eu vou fazer estampado, o restante todo em jeans, tá? Então eu tô usando aqui jeans. Eu estruturei apenas na Manta R2, porque como o jeans já é mais grosso, então não quis colocar TNT aqui, tá? O TNT somente nos espelhos eu coloquei. Já fiz um quilt também nos espelhos, esqueci de falar, já fiz um quilt, fiz esse aqui ondinha, tá? E de forro, vou usar pra forro nessa bolsa o micro suede, que é um tecido em poliéster, um tecido bem resistente para forro e de baixo custo, tá? Tenho tudo no meu site, tá bom, gente? Todos esses materiais.
Aí o fole. Bom, o fole dessa bolsa é gigante. Ó, vou abrir todo ele aqui. Nós vamos precisar uma vez no forro, uma vez no estruturador e uma vez no tecido de fora. Aqui também tô usando jeans. A medida do fole é 81 por 25. Para quem tá adquirindo o molde, o molde do fole também dividido em 6 partes. Então, tu vai imprimir 6 vezes e colar uma parte com a outra, que vai dar essa medida de 81 por 25, tá bom? O canal do zíper também é bem grande. O canal do zíper, ele tem a medida de 67 por 17, tá? Vai cortar uma vez no tecido de fora, uma vez no estruturador e uma vez no tecido de forro. Gente, o canal do zíper é dividido em 3 partes. A parte central e as 2 partes laterais, que é aquela mais estreitinha, que vai nas laterais, tá? Então, essa aqui é a parte central, ó. Então, para quem tá adquirindo o molde, é canal central do zíper. E também, essa parte central eu dividi em 3 partes aqui. Segue as instruções ali para emenda, tudo certinho, tá? Não tem erro, é só seguir as instruções aqui de impressão. E para quem for fazer o molde, depois eu vou ensinar, é só fazer na medida e arredondar aqui os cantinhos, ok? Aí agora aqui é o canal lateral do zíper, como eu falei para vocês. Então aqui tá, ó, canal lateral do zíper, que vai ser um de cada lado daquele grandão, tá? Então aqui, ó, nós vamos precisar na medida de 4 centímetros por 61. 2 vezes no tecido de fora, 2 vezes no estruturador e 2 vezes no tecido do forro. Gente, o tecido do forro aqui para esse canal, eu cortei ele 1 centímetro a mais em toda a volta, ó. Depois a gente refila, que fica mais fácil de costurar, tá? Depois nós vamos precisar para 2 bolsos embutidos, o da frente, que vai a lapela, e o de trás, que vai o zíper. Os dois são da mesma medida, ou seja, 30 por 42. 2 vezes no tecido de forro, aqui no meu caso, o micro suede, tá? De tecido é isso aqui que vai. Então, como vocês repararam, para todas as partes de tecido tem o molde, para quem tá adquirindo o molde, tá? Para quem não vai adquirir o molde, que eu vou ensinar no final da aula como que faz. Aí agora de miudeza, nós vamos precisar de 2 alças de 70 centímetros. Aqui eu tô usando alça cetinada de 3 centímetros de largura. Tu pode usar mais larga se preferir, tá? E eu já fiz aquela costurinha que normalmente eu faço na alça de mão, né? Que é dobrar a alça, ó, e passar a costurinha bem na beiradinha. Então, eu deixei 10 centímetros de margem de cada lado, tá bom? Pra fazer essa costurinha. Então, são 2 alças. Nós vamos precisar também de uma alça transversal. Eu já trouxe a minha pronta, que vocês já sabem como faz, né? Já ensinei várias vezes. Então, uma alça transversal removível, ó, com mosquetão. Já trouxe prontinha. Aí vamos precisar de um pedacinho de 10 centímetros da mesma alça, pode ser. A gente vai fazer um puxadorzinho pro zíper principal, aquele de cima. E vamos precisar também de 2 pedacinhos da mesma alça, de 8 centímetros cada um, mais 2 meia argola, na mesma medida da alça, ó. Já passei na meia argola e já fiz a costurinha aqui pra prender essa meia argola, tá? Então isso aqui não tem mistério. Isso aqui é pra fazer os pezinhos de alça da alça transversal. Vamos precisar de 2 zíper de 72 centímetros cada um. Todos esses materiais de miudeza aqui que eu tô passando, vai, pra quem tá adquirindo o molde, ó, vai na capa do molde, onde tem a foto da peça, vai na capa também a lista de materiais que precisa, além dos que eu já passei ali, né, dos tecidos. Vamos precisar de um zíper de 36 centímetros pro bolso de trás. Vamos precisar de viés para acabamento. Aqui eu vou usar viés de algodão, mas tu pode usar de boneon, o da tua preferência, ou de gordurão, né? Vai da tua preferência. Aí aqui é uma alcinha de 1 centímetro por 22, eu tô fazendo ela no montana, que é para fazer o puxador, aquele principal, da abertura principal, tá? Quem não tem montana, pode fazer com o próprio tecido, a alcinha ou com viés, daí fica a critério de cada uma. Aí, ainda com o mesmo montana azul aqui, ó, eu vou fazer os detalhezinhos onde eu vou colocar o meu botão imantado, ó. Peguei 3 tirinhas de
7 por 3, ó, dobrei ao meio e já fiz um furinho ali, que é onde eu vou pregar o meu botão imantado. Isso aqui é opcional, tu pode pregar o botão imantado direto no tecido, tá? Eu que quero fazer esse charminho aqui pra valorizar a peça, ok? Aproveitei e fiz uma basezinha também pra minha etiqueta, a etiqueta da nossa parceira BV Etiquetas. Aproveitei também uma sobrinha de montana e fiz um chaveirinho pro meu zíper do bolso de trás. E vamos precisar, então, de 3 cursores. Esse aqui, que eu mostrei pra vocês, pro bolso de trás, né? Pode ser um cursor simples. E da abertura principal, que é aquele que vai o puxador, né, duplo, eu tô usando esse zíper aqui, ó, que ele é vazado, ó, pra eu poder colocar a minha tira de 1 centímetro. Se tu for usar zíper comum, que a abertura é menor, tu vê ali qual é a medida e corta a tirinha ou faz a tirinha na medida da abertura do teu zíper, tá? Essa tirinha vai uma em cada cursor. E pra finalizar, 3 joguinhos de botão imantado, eu tô usando aquele duplo rebite, ok? Gente, de material é isso aqui, vamos lá pro passo a passo? Bom, gente, vamos começar fazendo os bolsos de tela que vai no forro, que é a única coisa que vai ser feita na parte de dentro, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar um viés na parte de cima aqui do bolso, né, na parte reta. Então, aqui não tem mistério, vou passar o viés nas 2 partes. Agora eu vou posicionar aqui o meu bolso de tela em cima do forro, né, do espelho. Vou ajustar aqui tudo certinho na parte de baixo e lateral e vou passar uma costurinha em toda a volta, bem na beiradinha, para fixar esse bolso. Feito isso, eu vou dobrar aqui ao meio, eu vou dividir o meu bolso ao meio. Então, eu vou dobrar e fazer uma marcação, vou dar uma vincada aqui. E passar uma costurinha bem aqui nessa marcação. O retrocesso faz bem reforçadinho aqui, ó, pra não ter perigo de desmanchar com o tempo, né? Pronto, agora eu vou repetir a mesma coisa com a outra parte do forro. Pronto, tô com os 2 forros prontinho. Depois é só refilar aqui na parte de cima o que for sobrar, né? Depois que a gente juntar com a parte de fora. Bom, agora a gente vai fazer a parte de fora. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é marcar aqui o nosso bolso embutido. Vamos pegar um deles aqui. Pela parte do avesso do tecido, a gente vai fazer uma marcação. Vai medir 2 centímetros de cima para baixo e 2 centímetros de cada lateral para dentro e vai fazer uma linha reta. Agora, aqui onde a gente começou a linha, nos 2 centímetros da lateral para dentro, a gente vai puxar uma linha reta para cima, ó. Formando um U. Assim. Agora, vou escolher uma das partes aqui. Eu vou dobrar o meu bolso ao meio e vou dar um piquezinho aqui no meio. Aqui na parte de cima, onde eu marquei, né? Só pra marcar esse meio. Vou fazer a mesma coisa aqui com o tecido da parte de fora. E vou posicionar direito com direito, deixando a marcação para o lado de cima, né? A linha ali, pique com pique e margem com margem. Aqui vamos colocar uns clipezinhos ou um alfinete para não sair do lugar. E agora eu vou fazer essa costura em formato de U, bem em cima de onde eu risquei. Vou cortar agora por dentro da costura, deixando uma margenzinha entre a costura e onde eu vou cortar, uma margem de um pouco menos de meio centímetro. Eu vou cortar aqui e já mostro pra vocês.
Ó, bem pouquinha coisa. Isso aqui vai ser uma moldura pro nosso zíper, tá? Aí agora aqui nessas quinas a gente pode dar um piquezinho bem próximo da costura, com cuidado pra não cortar a linha. Vamos jogar lá pra trás esse forro e esticar bem ele. Ó, deixar ele bem esticadinho assim. Nesse bolso da frente aqui, que a gente vai colocar a lapela, nós não vamos colocar zíper, tá? A gente vai apenas, então, rebater esse U aqui, deixando essa moldurinha. Eu falei aquela hora moldurinha do zíper, mas não, é só a moldurinha do bolso mesmo, tá? Então, aqui, vai fazendo o pesponto e com a mão por baixo vai dando uma esticadinha no forro aqui do bolso, tá? Ó, isso aqui. Agora eu vou trazer aqui a parte de baixo do meu bolso, vou encostar ali com a parte de cima. E aqui pela frente, eu dobro aqui, ó, a parte da frente, a parte de fora, e fecho o meu bolso. Ó, juntando pontinha com pontinha aqui do bolso, tá? Fazendo uma costurinha aqui na lateral, nos dois lados. Pronto, por enquanto a gente deixa de lado um pouquinho e vamos fazer a lapela, né, desse bolso aqui. Então, a lapela nós vamos pegar direito com direito. E vamos passar uma costurinha em toda a volta, deixando apenas a parte de cima aberta. Agora, antes de desvirar, eu vou dar uns piquezinhos aqui nessa parte, nas partes arredondadas, ó, pra ele não ficar repuxadinho depois quando desvirar. Pode usar uma tesoura de picote também. Agora eu vou rebater em toda a volta e aqui em cima passar uma costurinha bem na beiradinha pra fechar. Feito isso, eu vou dobrar o meio e vou dar um piquezinho pra marcar o meio. Aqui também eu vou dobrar o meio e vou dar um piquezinho aqui no forrinho do bolso pra marcar o meio. E eu vou posicionar minha lapela aqui em cima, alinhando os piques. Aí tu se certifica que o que sobrar aqui de um lado, pra sobrar do outro, pra ficar parelhinho, né? Não ficar torto. Aqui pode sobrar, como vocês estão vendo, forro pra cima, não tem problema. O importante é alinhar aqui, ó, na margem do espelho, tá? Então, eu vou colocar agora uns clipezinhos aqui, pra não sair do lugar. Minha cachorrinha tá chorando ali pra sair pra fora. Aí, se eu solto ela, ela vai ficar chorando pra entrar aqui pra dentro depois. Ai, meu Deus do céu. Tá? Agora aqui é uma costurinha bem na beiradinha. Agora, a gente vai pregar as alças. Então, aqui, ó. Nós vamos medir do pique pra cada lado, nós vamos medir 7 centímetros. 7 centímetros para cada lado do pique. Vamos posicionar a alça do ladinho da marcação. Ó, ali eu fiz a marcação, tá vendo ali, ó? Marquei com giz os 7 centímetros. Eu vou encostar bem do ladinho, do lado pra fora, tá? E deixar passar pra dentro uns 2 centímetros mais ou menos de alça, ó. Pra ficar como segurança. E aqui eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha e reforçada, tá?
Mesma coisa do outro lado, cuida pra alça não ficar torcida. Agora eu vou pegar a parte de cima, então, do espelho e aplicar aqui junto. Então, ó, direito sobre o direito. Aqui a gente passa uma costurinha, pode ser de 1 centímetro. Agora, deixa tudo assim como tá e somente dobra isso aqui, ó. Só essa parte de cima, ó. Se certifica que tá tudo virado pra cima, esses acabamentos aqui, essas sobras, e deita a parte de cima pra cima pro lugar e vamos rebater. Então, a gente vai rebater pegando isso aqui dobrado, ó. Então, por isso que isso aqui tem que ficar dobrado pra cima, tá? Também cuida bem o bolso aqui na hora de rebater pra não pegar ele. Pode deixar a alça virada pra baixo, depois a gente vira ela pra cima e reforça. Agora a gente vai virar a alça pra cima. E aqui a gente vai fazer aquela costura que é um quadrado com um X no meio, que vai ser o reforço, vai ser aqui que vai prender a alça. Quem preferir pode colocar 2 arrebetezinhos, tá? Ó, isso aqui. Aqui o bolso já tá certinho, falta só colocar os botões, então a gente já pode aproveitar e colocar os botões agora, tá? Que fica mais fácil de prensar lá no balancinho do que depois da bolsa pronta, né? Então a gente ajeita tudo no lugar. Então aqui, nós vamos pregar bem na altura da alça, pra ficar padrãozinho, tá? Então se tu for pregar o botão direto na lapela, faz na altura da alça. Eu vou colocar aquele acabamento que eu falei pra vocês, de montana. Então, aqui na lapela, a gente prega a parte macho do botão. Que é a parte que tem essa bolinha ali, ó. Essa é a parte macho. Ó, então, eu vou dobrar aqui o meu acabamentinho, né? Vou alinhar bem aqui com a alça. E já vou furar. Já furei, agora eu coloco primeiro o botão aqui na parte de baixo, encaixo aqui por trás, sugo aqui e já coloco a parte de cima do botãozinho. Ó, agora é só prensar lá no balancinho. Agora eu vou fazer isso aqui na outra parte também, mesma coisa. Pronto, só falta prensar, então, mas antes disso eu vou pregar já a parte de baixo do botão, que é a parte fêmea, né? Então, eu marco assim, ó. Eu vou sujar aqui a bolinha do meu botão com o giz. Vai ficar como se fosse um carimbo ali onde eu quero furar na parte de baixo, ó. Vou posicionar já certinho onde eu quero. Uma apertadinha. E já tá ali, ó, marcação de giz, onde eu tenho que furar pra pregar a parte de baixo, tá? Então, vou pregar a parte de baixo, vou lá no balancinho e já volto aqui. Pronto, já prensei. Nós estamos com o nosso bolso prontinho. Aproveitei também e já coloquei a minha etiqueta. Coloquei bem centralizadinha aqui entre a alça, né? Agora, a gente vai colocar aqui, olhando de frente, no cantinho direito, nós vamos colocar um dos pezinhos de alça, pra gente colocar depois a nossa alça transversal, tá? Então, aqui, ó, logo no que termina a curvinha aqui do arredondado, já posiciona ele. Aí, aqui pode ser bem rente à margem, tá? Vamos já aplicar o forro e aplicar aqui, ó, avesso com avesso. Deixar a alça virada pra cá, né, pra não costurar. Aí, agora aqui a gente vai acertar o alinhamento embaixo e nas laterais. Vamos colocar clipes em toda a volta e já vamos ver o que vai sobrar depois lá pelo lado da frente. Então, primeiro a gente acerta
as laterais embaixo, tá? Acertamos, então, as laterais embaixo. Agora, a gente vira aqui pra frente, ó. Vai ficar sobrando ali mais ou menos uns 2 centímetros, tá? Então, nós vamos passar uma costurinha em toda a volta, bem na beiradinha. E aí, depois, a gente refila esse excesso de forro. Pronto, o espelho da parte da frente é isso aqui. Aí agora eu vou passar uma colinha instantânea bem aqui, somente na borda. Primeiro eu vou selar com isqueiro. Selei com isqueiro ali minha alça pra ela não desfiar. E como essa alça tá pregada bem na beiradinha, não tem como colocar a margem de alça pra dentro, porque aqui vai fole, né? Então o que que eu faço, ó? Eu passo uma colinha aqui bem na bordinha, só na bordinha da alça, tá? Que é pra selar a trama da alça, ela não vai desfiar. Não corre risco de desfiar, tá? Truquezinho que eu aprendi com a minha amiga Tuca, do canal Tuca Ensina. Aí agora, deixa ela secando, enquanto isso nós vamos trabalhar a parte de trás. Bom, agora aqui nessa outra parte de trás, eu já adiantei, ó, já preguei, já fiz o bolso embutido aqui, tá? Só que em vez de fechar agora ele, eu vou colocar o zíper. A única diferença é essa, que esse aqui vai o zíper, naquele outro da frente não, né? Então agora eu vou posicionar o meu zíper aqui embaixo. Lembra de deixar a abertura do zíper abrindo da esquerda para a direita, olhando de frente, tá? Alinha bem o zíper aqui. Já vou prender aqui com um prendedorzinho que eu já deixei aqui na espera. Dá uma tensionadinha no zíper. Ó, ele tem que ficar bem alinhadinho aqui com a margem de cima do tecido, tá? Aí agora aqui nós vamos rebater, que nem a gente rebateu a parte da frente, né? Dando aquela esticadinha aqui no forro, conforme vai costurando, vai puxando. Só que daí, acho que no rebater, a gente já prende o zíper. Então, a gente vai fazer uma costura única aqui. Quando passar a costura em cima dos dentinhos, nas laterais, dá um retrocesso pra deixar o zíper bem fechadinho. Agora, nós vamos fechar, então, o bolso, do mesmo jeito que a gente fechou o bolso da frente, juntando pontinha com pontinha aqui. Então, a gente faz isso pela parte da frente, que fica mais fácil. Agora, a gente pode tirar um pouco desse excesso de zíper aqui, dar uma seladinha. Agora aqui a gente vai passar uma costurinha bem na beiradinha para prender o zíper no forrinho do bolso. Vamos dobrar o meio para marcar o meio. Aí aqui, em vez de dar um piquezinho aqui no meio, eu não gosto de dar pique no zíper. O que que eu faço? Eu só risco aqui com um giz, bem onde é o centro do zíper. Agora, nós vamos pregar a alça aqui. Então, a mesma coisa, vamos medir 7 centímetros para um lado, 7 para o outro, pregar a alça deixando uma margenzinha para dentro de uns 2 centímetros mais ou menos. Igual a gente fez na parte da frente, tá? Já preguei a alça, tudo certinho na medida. Agora, a gente vai fazer igual a gente fez na frente também, tá? Vamos colocar aqui, ó, direito com direito da parte superior, né, do espelho. Passa uma costurinha, depois vira, rebate, tá? Vamos fazer a costura aquela na alça, costura que é um quadrado com X no meio. Tudo igual, pregar o forro, tudo da mesma maneira que a gente fez na parte da frente. Então, eu vou pausar aqui o vídeo, vou fazer isso aqui e volto com essa parte prontinha aqui pra gente não se estender muito. Prontinho, terminei já a parte de trás.
Ó, fiz tudo exatamente como a parte da frente, já coloquei o forro também. Aqui na parte de trás, preguei o pezinho de alça também do lado direito, tá? Olhando de frente, lado direito. Que nem eu fiz com a da frente. Então, vão ficar espelhados assim depois, daí vai ficar um para um lado, ó, e o outro pro outro, tá? Então, espelhos prontinhos, agora vamos começar a trabalhar o canal do zíper. Bom, tô aqui com o canal central do zíper, aquela parte que tem o arredondado, né? Então, aqui por esse lado onde tem o arredondado, eu vou marcar 5 centímetros do topo pra dentro, tá? Então, vou usar essa minha régua que tem exatamente 5 centímetros. E vou marcar aqui nas laterais, ó, um risquinho. Vou pegar um dos meus zíper, daquele maior, né? E eu vou pregar um de cada lado aqui. Então, assim, ó. Lado direito do zíper, que é o lado dos dentinhos, virado pra baixo. Lado liso do zíper, rente à margem aqui, e os dentinhos virado pra dentro. Aqui onde eu fiz o risco, é exatamente onde vai dobrar o meu zíper, ó. Tá? Ele vai ficar assim, ó. Então, a gente vai pregar ele com essa partezinha aqui dobrada exatamente em cima daquele risco ali de giz. Ó, então eu já vou começar aqui mesmo. Aqui na lateral é margem com margem, né? Vamos fazer uma costurinha mais próxima possível dos dentinhos do zíper. Aqui eu fiz uma costura bem reforçadinha pra deixar ele dobradinho pra dentro. Aí aqui não precisa esticar o zíper, mas vamos dar aquela tensionadinha pra ele ficar retinho, né? Pra não ficar depois ondulado. Aqui o que sobra deixa por enquanto pra gente colocar depois o cursor. Agora nós vamos repetir a mesma coisa do outro lado, só que nós vamos começar daqui pra cá, tá? Mas a mesma coisa, os dentinhos virados pra baixo e pra dentro, né? Aqui é margem com margem. E aí, aqui, quando chegar no risquinho de giz, a gente dobra o zíper bem em cima e finaliza a costura. Aqui a gente pode cortar um pouquinho do excesso, deixa uma beiradinha ainda pra dentro. E dar uma seladinha com isqueiro. Agora, vamos pegar o nosso forro e vamos colocar direito sobre direito. E vamos passar uma costurinha exatamente em cima de onde a gente acabou de fazer com o zíper. Chegando nessa parte arredondada, segue a mesma margem de costura, tá? Então, a gente faz isso aqui pelo lado de trás, que a gente tá enxergando a costura que a gente usou pra pregar o zíper. E vamos passar a costura bem em cima. Então, começa numa ponta, aqui, faz toda a volta e termina na outra. Agora, aqui nas partezinhas arredondadas, a gente vai dar uns piquezinhos ou cortar com uma tesourinha de picote. Agora, vamos desvirar. Então, a gente vai enfiar a mão aqui por dentro e vamos ir puxando por aqui. Ó, agora acerta tudo direitinho, abre bem as costuras. Nós vamos rebater, fazendo uma costura em toda a volta. A mesma coisa, começa numa ponta e termina na outra. Vamos deixar de lado um pouquinho. Agora, vamos fazer o canal do zíper lateral, os laterais, né? Então, vamos destacar esse zíper aqui também. Ó, vou pegar um deles aqui, um dos canais, e vou posicionar o meu zíper, ó, direito com direito. Direito olhando pro direito, dentinhos virados pro lado do centro do trabalho, né?
e a parte lisa do zíper rente à margem aqui. Dá aquela tensionadinha no zíper na hora de pregar, costurinha mais próxima possível dos dentinhos. Feito isso, vou pegar um dos forros, vou colocar direito do forro com direito da parte de fora, né? Ou avesso do zíper, ó. Então, direito com direito. Vou passar uma costurinha exatamente em cima de onde eu acabei de passar, então, faço isso aqui pelo lado de trás que eu tô enxergando a costura. Feito isso, vou virar os tecidos para um lado e o zíper para o outro. Ó, estica bem tudo e rebate. Lembra que a gente cortou o forro um pouquinho maior do que a parte de fora, né? Aí depois a gente refila. É que daí fica mais fácil de ir puxando, ó. Por isso que eu gosto de cortar um pouquinho maior. Agora, tudo que a gente fez nesse lado, nós vamos fazer exatamente igual com a outra parte do canal. Pronto. Agora, vamos juntar, então, com a parte do meio. Ó, aqui a gente vai alinhar as margens dos tecidos, não do zíper, tá? Dos tecidos. E vamos colocar um cursor de cada lado. Agora, que já tá tudo presinho, nós vamos medir com o fole, né? Com a parte de baixo, então, pra ver se tá da mesma largura. E conforme a margem de costura aqui que a gente usa, pode ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Então, vamos medir. Ó, o meu deu exatamente a mesma coisa, só tá sobrando o forro mesmo, tá? Então, se tivesse ficado maior ou menor, eu ia refilar aquilo que tivesse a mais, né? Então, o meu deu tudo certinho, aí as medidas. Então, agora eu vou passar uma costurinha em toda a volta, bem na beiradinha, prendendo isso aqui. Aqui também prendendo o forro na parte de fora. E depois eu vou refilar o que tiver sobrando aqui de forro. Agora o zíper, eu vou cortar um pouco desse excesso, mas pode deixar ali uns 2 centímetros de margem que vai ficar pra dentro depois. Então, eu vou cortar esse excesso aqui e vou selar com isqueiro. Agora, aqui desse lado, do lado reto, eu vou prender o meu puxador de zíper. Então, eu vou dobrar aqui e dar um piquezinho pra achar o meio. Vou pegar aquele meu pedacinho de 10 centímetros. Gente, pulou uma parte, tá? Mas enfim, eu preguei aqui bem no centro, onde eu tinha marcado, né? O meu puxadorzinho pra segurar, né? Quando for abrir o zíper. Então, eu deixei aqui pra dentro, ó, mais ou menos uns 2 centímetros pra dentro, como margem de segurança, tá? E aí, aqui do outro lado, eu já preguei meu botão. Aproveitei, preguei bem no meio, do mesmo jeito que eu fiz com a lapela, tá? Fiz com esse acabamentinho aqui em montana. Quem for pregar direto no tecido, sem o acabamento, daí prega bem no meio e a 2 centímetros aqui da margem pra dentro, tá? Agora eu vou aproveitar também e já vou pregar aqui a alcinha, né? De puxar o cursor, essa aqui. Já vou aproveitar e pregar agora, porque tudo fica mais fácil do que depois da bolsa pronta, né? Porque ela é muito grande, então já vou aproveitar e pregar agora. Tanto pode pregar tanto com rebite, como costuradinho na máquina. Eu vou pregar com rebite. Então, aqui não tem mistério, é uma ponta em cada cursor. Vou fazer isso e já volto aqui. Prontinho. Então, aqui ficou a nossa alcinha, né, pra abrir o zíper. Então, aqui como vocês podem ver, ó, o lado do meio aqui, ó, o zíper ficou com acabamento pra dentro, né?
Esse outro lado a gente vai pregar no fole, essas duas pontinhas, a gente vai pregar no fole, que também vamos ter o acabamento no zíper, tá? Então, agora vamos juntar isso aqui com o fole. Então, vamos colocar aqui, ó, direito do fole com direito do canal do zíper. Alinha tudo aqui na margem, vamos passar uma costurinha de 1 centímetro. Aqui na outra ponta, também, uma margem de 1 centímetro, só que aqui, ó, nós vamos abrir, então. Ó, abre, dobra lá pra dentro, aquela parte do meio, e nós vamos prender aqui, ó, somente aqui nas laterais. Agora, nós vamos prender o forro aqui. Então, aqui, ó, direito do forro com essa parte aqui, tá? Direito do forro com direito do forro, ó. Vamos fazer uma costurinha bem em cima de onde a gente fez, ali com aquela margem de 1 centímetro, só que nós vamos fazer em toda essa parte, dos dois lados, tá? Nas duas extremidades, então, do fole. Agora, nós vamos virar isso aqui pro direito. A partir de agora, eu vou colocar a câmera mais distante um pouquinho, porque essa parte é muito grandona pra vocês enxergarem todo o ângulo, tá? Ó, então agora é aqui, ó. Vamos colocar tudo no lugar. Pra ficar assim, né? Então, nós vamos rebater aqui, nessa lateral. E aqui nessa outra também, ajeitando ali o forrinho, ó. Ó, quando for rebater essa parte, ajeita bem o forrinho, né? Pra costura ficar centralizadinha aqui em cima. Então, nós vamos rebater as duas extremidades que a gente fechou e já vamos aproveitar e passar uma costurinha bem na beiradinha aqui, prendendo o forro no fole. Pra ficar tudo presinho, tá? Dos dois lados. Ó, agora o fole tá completinho, tudo fechadinho e rebatido aqui nas laterais. Agora nós vamos achar os meios, então nós vamos fazer assim, nós vamos juntar aqui, ó, costura com costura, alinha bem e vamos dar um piquezinho de um lado e no outro, e aqui em cima também, de um lado e do outro. Agora, gente, como eu vou usar o viés de algodão, esse aqui, ó, eu gosto de pregar primeiro o viés no fole, nos dois lados, em toda a volta, tá? E aí, depois que eu prego o espelho no fole, eu já vou estar com o viés preso, é só virar e rebater o de algodão, tá? Quem for usar o de boneon, deixa pra pregar, que eu já ensinei também em outras aulas, né? Depois de unidas as partes, daí prego o viés de boneon ou de gorgurão, tá? Esse aqui, como ele tem essa abinha aqui que abre, ó, eu vou abrir uma das abinhas, então, do viés, a parte que eu vou pregar, né? Abro a abinha, dobro ali mais ou menos 1 centímetro pra dentro, que é o que vai ficar de acabamento. Aí eu vou lá naquele pique que eu dei, que vai ser da parte que vai ficar pra baixo da bolsa, ou seja, o pique que eu dei no fole, tá? E vou começar a pregar ali. Então, eu deixo meu trabalho do lado direito pra poder pregar no lado de dentro. Então, aqui, ó, direito do viés com a parte de dentro aqui do meu trabalho. Começo bem ali no pique do meio. Aqui eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha, porque aqui é só pra deixar fixado já o viés. Então, eu vou fazer a costura bem na beiradinha.
E aqui é legal também dar uma tensionadinha no viés, conforme vai costurando, vai dando uma tensionada, pra ele não ficar depois franzido lá dentro, né? Pronto, agora eu vou virar aqui pro lado do avesso. Deixa o viés todo ajeitadinho aqui, ó, pro lado de dentro, né? Agora eu já vou começar a aplicar, então, nos espelhos. Bom, vamos começar, então, com a parte da frente. Eu já dei um piquezinho no meio, em cima e embaixo, tá? Pra gente conseguir alinhar bem, né, com o fole. Então, aqui só vamos cuidar, porque o legal dessa bolsa é a abertura ser da esquerda pra direita, tá? Então, só cuida dessa posição do zíper. Ó, coloquei, então, o zíper abrindo da esquerda pra direita. Aí a gente alinha, então, né, pique com pique. Aqui, em vez de colocar um clipezinho, eu vou dar uns pontinhos já aqui na máquina. E embaixo também. Vou alinhar pique com pique e já vou dar uns pontinhos aqui na máquina também. Daí assim fica mais fácil. Agora sim eu vou distribuir clips em toda a volta e depois nós vamos fazer a costura então em toda a volta com um pé de máquina, tá? A costura de um pé de máquina que é 0,75, é menos de 1 centímetro. Então, para quem faz com máquina doméstica, é o pé da máquina doméstica, o pezinho da máquina doméstica que é 0,75. Para quem faz com a máquina industrial, o pezinho da industrial é 0,50, é meio centímetro, tá? Então faz um pouquinho mais do que um pezinho da industrial. Só para vocês terem uma ideia aí. E aí depois quando virar para rebater o nosso viés, vai dar bem certinho, tá? Então cuida agora na hora de costurar para manter o viés certinho aqui sem dobrar. Prontinho. Agora eu vou virar o meu viés todo para esse lado aqui, ó, e rebater. E quem for usar o viés de boneon, que deixou para colocar agora, né, então só aplicar o viés. Aí aqui, ó, bem simples, só vou dobrar aqui o meu viés, já vai cobrir ali a costura e já vai dar o acabamento, né? Só vou rebater. Prontinho. Agora, tudo que eu fiz aqui com o espelho da parte da frente, eu vou repetir com o espelho da parte de trás, tá? Vou pregar, depois vou virar o viés e rebater. Então, eu vou fazer isso e já volto aqui. E ficou pronta a nossa mala, Regina. Olha que linda, gente, que ficou super espaçosa. Nesses bolsões aqui, um na frente e um atrás. Muito linda, né? Vamos abrir aqui pra ver como é que ficou.
abertura ampla. Olha que lindaça! Mais 4 bolsões aqui dentro para colocar coisas separadinhas, né? Lingerie, meia, sei lá, né? Alguma coisa. Aí aqui, ó, esse puxadorzinho que eu falei aqui, ó, vou segurar para poder ter onde firmar, né? Para fechar o zíper. Muito linda, né? Ah, e a nossa alça transversal também, para quem prefere carregar no ombro. É bom, né? Às vezes quer descansar um pouquinho de carregar no braço, carrega no ombro. Olha que lindona, nossa, quase que não cabe aqui no vídeo toda ela. Linda, né, gente? Então eu fiz essa aqui no jeans, com esse tecido maravilhoso aqui, de cachorrinho. E fiz também nessa aqui, nesse tecido de flores bordadas com zebrinha. Olha que linduchas. Bem grande, bem estruturada. Tá, gente, então era isso que eu queria passar hoje pra vocês. Isso aqui é uma peça aí que pode ser vendida, claro, depende do material utilizado, né? Mas assim, uma peça que pode ser vendida no mínimo R$200, gente, no mínimo, tá? Uma peça que a gente viu que dá trabalho, que vai material, né? Então é aí, ó, no mínimo uns R$200 até 300. Entre 200 e 300 eu acredito ser um bom preço. Uma bolsa dessa que vai durar muito tempo, bem estruturada, bem feitinha, né? Então fica aí minha sugestão. Eu vou passar para vocês agora a medida que ficou, a medida final dela. Ó, ela ficou com a largura de 48 centímetros, a altura de 48 por 32. E aqui, de profundidade, de lateral aqui, né, de comprimento, na verdade, que a gente fala, 23, tá? Tá bom, gente? Então era isso que eu queria passar hoje pra vocês. Se ficou ainda alguma dúvida, coloquem nos comentários, tá bom? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula. E agora, para quem ficou comigo até o final, eu vou te ensinar a fazer o molde, aí para quem não tem condições de adquirir o projeto, ou para quem não tem como imprimir. Vamos lá então, gente, para fazer o molde, então é bem simples, tá? Então vamos precisar aqui de um papel na medida de 50 de largura por 35 de altura. Nós vamos dobrar o meio, aqui no 50, na parte mais comprida, né? Nós vamos marcar 4 centímetros aqui da pontinha pra dentro. Com uma régua, nós vamos fazer um traço aqui da pontinha de baixo até ali os 4 centímetros que a gente marcou. Feito isso, eu vou pegar uma régua que tem os cantos arredondados, tá? Eu vou usar, pra quem tem essa régua, eu vou usar a parte que o raio é 8 centímetros. Quem não tem essa régua, vai procurar algum objeto aí na tua casa, alguma tampa, que tenha mais ou menos 16 centímetros de diâmetro, tá? Diâmetro é de um lado a outro, assim, tá? Ou também, eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu vou deixar de presente pra vocês o molde da minha régua, ó. Que aí tu pode baixar, imprimir e recortar, já fica como um quebra-galho aí, né? Pra quem não tem a régua, tá bom? Então, nós vamos usar esse lado, que o raio é 8 centímetros, para arredondar, então. Vamos arredondar em cima e embaixo. E cortar aqui. Ó, esse seria o molde inteirão, tá? Mas como a gente vai fazer com aquela costura no meio, né, dividido, então nós vamos medir 10 centímetros do topo para baixo. Aqui a minha régua tem exatamente 10 centímetros, então é só fazer isso. E vamos dividir, vamos separar em 2 moldes. Tá? Então nós temos aqui a parte de cima e a parte de baixo do espelho. Para cortar o forro, daí é só deixar juntinho, como eu mostrei ali no passo a passo, né? Só deixar juntinho as duas partes e cortar o forro, depois refila o excesso. Então esse aqui é o molde do espelho. Agora, para fazer essa parte, que é o canal central do zíper, nós vamos precisar na medida de 17 de largura por 67 de comprimento, tá? E aqui, ó, eu nem vou fazer. Aqui é bem simples, eu vou mostrar como que eu fiz. Eu só arredondei de um lado só, né? Ó, do outro ficou reto, né? Eu vou arredondar só numa extremidade. Dos dois ladinhos,
Com a mesma régua, essa que eu deixei pra vocês aí na descrição, né, o PDF pra baixar, só que nós vamos usar a parte que o raio é de 5 centímetros, ó, tá? Tá vendo ali, ó? Foi a que eu usei pra arredondar. Ou tu procura alguma tampinha, alguma coisa na tua casa que o diâmetro seja de 10 centímetros, tá bom? Pra fazer a lapela, também não vou fazer aqui porque é bem simples, eu vou mostrar como que eu fiz. Vai pegar aí na medida de 11, desculpa, de altura, por 36 de largura. E vai arredondar com esse mesmo objeto de 5 centímetros. 5 centímetros o raio, no caso, né? Quem for usar essa régua. Ou um objeto de 10 centímetros de diâmetro, tá bom? Para arredondar os cantinhos da lapela do bolso. E o restante são só medidas exatas que eu passei já em aula. Lá no comecinho eu passei toda a lista de materiais que vai precisar com as medidas tudo certinho, tá bom? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima!